E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar de Copom. Eu estou aqui com o Marcelo Fonseca, que é economista-chefe da Reag Investimentos. Marcelo, boa noite. Boa noite, Denise. Muito obrigado pelo convite. Bom, não deixa de ser uma surpresa a alta de 1 ponto na Selic. Ela foi de 11,25% para 12,25%. E mais do que isso, o Copom já sinalizou que se o cenário continuar nas condições atuais, começo do ano que vem, mais 2 aumentos da mesma magnitude, o que elevaria a taxa para 14,25%. Primeiro, foi surpresa para você? O conjunto da decisão foi uma surpresa em si. Eu já imaginava uma alta de 1 ponto percentual, essa era a expectativa da maioria dos analistas, inclusive, mas a sinalização de 2 altas adicionais nas próximas reuniões, ela foi uma sinalização que realmente surpreendeu a todos. E foi uma decisão, do ponto de vista técnico, impecável, uma decisão bastante corajosa, diante do quadro de deterioração da inflação que a gente vem observando. Você observa que a inflação já parou de cair e vem mostrando sinais de acelerar e se distanciar da meta do BC. A atividade econômica, ela cresce num ritmo forte, mas é um ritmo incompatível com a sustentação dessa velocidade de crescimento, que vai levar, se continuar assim, a mais pressões inflacionárias no futuro. O que a gente chama de expectativas de inflação, elas se deterioram e o quadro fiscal é muito preocupante. Então, diante desse conjunto de fatores que vem agravando o cenário para a inflação, o Copom tomou uma decisão no sentido de restabelecer a confiança no regime de metas de inflação. E tem mais, o fato de você sinalizar que essas altas adicionais de 1 ponto acontecem no ano que vem, demonstra continuidade na transição da atual administração para a administração seguinte, o que é muito importante nesse momento de incerteza. Se tira a incerteza do fator Galípolo, que é o futuro presidente do Banco Central, porque os 2 futuros aumentos vão ser com ele. Havia muita especulação quando ele foi indicado, quanto à possibilidade de alguma interferência do governo, mas ele já deixou descartada essa possibilidade. Inclusive, terá já na formação 3 novos diretores do Banco Central. Foi a última reunião de Roberto Campos Neto e a gente vê que não é uma decisão política, mas uma decisão técnica. E você falava de inflação, o próprio Copom levou a projeção da inflação deste ano para 4,9%, quase 5% de inflação. O teto da meta é 4,5%. A do ano que vem foi a 4,5%, sendo que a meta do ponto central a partir do ano que vem é 3%, e o segundo trimestre de 2026, que já é uma referência para o Copom, foi de 3,6% para 4%. Então é todo um horizonte de alta da inflação diante de crescimento da economia, de não acompanhamento da oferta. Agora, Marcelo, muitos analistas comentam até a necessidade de o Banco Central dar uma freada mais brusca na atividade econômica, esfriar mais, para conseguir produzir efeito nessa inflação que tem muito a ver com serviços. O quanto que o setor é sensível à alta dos juros? Ótima pergunta. Eu acho que existe uma falta de entendimento na questão do que representa o problema do forte crescimento econômico. Porque às vezes pode parecer que os economistas e o Banco Central, eles achem que o crescimento econômico forte é uma coisa ruim. Não é isso. Acontece que o crescimento econômico ele precisa ser sustentável ao longo do tempo. E quando você tem evidências, e a gente tem várias, de que o ritmo de crescimento ele ocorre além da capacidade produtiva da economia, da capacidade de ser sustentável ao longo do tempo, a gente sabe que no final desse processo a economia vai desacelerar, porque vai encontrar esses limites e a inflação vai subir, o que ninguém quer, o que é ruim para a sociedade. Então, o Banco Central muitas vezes tem que fazer esse papel de dar a má notícia e regular o crescimento econômico para que isso seja um processo contínuo, um processo sustentável ao longo do tempo. No caso da pergunta dos serviços, os serviços eles fazem parte de um grupo de preços que são os mais sensíveis aos efeitos da política monetária. Por quê? Porque eles são basicamente determinados
pelos salários. E os salários são uma função direta do ritmo do crescimento da atividade econômica. Então, à medida que a política monetária ela opera desacelerando a atividade econômica, ela faz com que os serviços, por salários, por crescimento de salários mais moderados, eles caiam. Mas aí você tem que ter mesmo uma freada na atividade a ponto de atingir o mercado de trabalho, que também vem tendo uma expansão vigorosa. O desemprego está no nível recorde de baixa. Exatamente. Um dos sinais de que o crescimento econômico é um crescimento econômico que ele não vai ser sustentável é o fato de a gente ter observado uma queda tão abrupta da taxa de desemprego, inclusive para patamares que são os mínimos históricos. Ou seja, a gente já é possível dizer que opera numa situação em que o mercado de trabalho está até abaixo do que seria o pleno emprego, entendido como aquele nível sustentável. Então a resposta é sim, a política monetária vai precisar desaquecer a economia, idealmente para um ritmo que seja sustentável. É claro que essa sintonia fina, muitas vezes ela não é perfeita, especialmente num contexto, não é tão fina assim, especialmente num contexto onde o Banco Central ele está tendo que lidar com o que a gente chama de choques sobre a economia de diversas origens. O cenário externo, por exemplo, é um cenário externo mais complexo, principalmente agora com a chegada do Trump à Casa Branca, e no lado doméstico nós temos uma política fiscal que está completamente fora do lugar. A política fiscal vem operando no sentido de tornar mais difícil a atuação do Banco Central com essa expansão desmedida dos gastos públicos. E a gente vê resistência em alguns cortes por parte do Congresso, a chantagem em torno das emendas parlamentares, que é mais despesa no orçamento do governo, o judiciário reclamando do teto dos salários, de se acabar com os supersalários. Então falta um consenso e aí o Banco Central, como até antecipou Galípolo, vira o chato da festa. Ele disse isso recentemente no evento, ele falou, é o cara que está no meio da festa, muito boa, vai lá e abaixa o som e é isso que eles vão fazer. É a consequência de uma política monetária mais restritiva para que a gente possa alcançar, ao final desse processo, um crescimento estável, consistente, com inflação na meta, será desacelerar a economia. Agora, Marcelo, para nós encerrarmos, diante dessa perspectiva de juros chegarem já nas duas próximas reuniões a 14,25%, vai ter uma revisão do crescimento do ano que vem, né? O mercado ainda está trabalhando com alguma coisa perto de 2%, vai cair mais. Então, essa é uma questão interessante, porque justamente um dos fatores que deram a confiança para o Banco Central sinalizar essa política monetária mais apertada é justamente o crescimento econômico que vem sendo mais robusto. A gente pode chegar a um crescimento econômico de quase 4% esse ano. Então, a gente vai estar comparando um crescimento econômico de 24 mais forte com uma taxa de juros mais alta que vai desacelerar o crescimento para o ano que vem. Então, é difícil fazer essa diferença do que vai impactar para o ano que vem, saindo de um ponto mais alto esse ano. Perfeito, eu agradeço muito a presença do Marcelo Fonseca, que é economista-chefe da REAG Investimentos. Marcelo, obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Com vocês.